A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, bem-vindo a todos a mais um evento Responde, né, TOTUS, com a linha de produto DataSul. Antes de iniciar, eu queria confirmar que todos os participantes estão me ouvindo de forma clara e bem. Vocês podem responder para mim, por gentileza, no chat. Ótimo, legal. Bom, mais uma vez, bem-vindos. Nosso evento ele será dividido até então em duas partes, tá bom? A parte de conceito e a parte de produto. É, Como vocês já viram aí, o chat fica aberto para as perguntas. As perguntas serão respondidas, a maioria no final, e o que for de conceito no decorrer da apresentação, tá bom? Qualquer dúvida, então, fica aí para o chat. O documento da apresentação está disponível na área de documentos, que vocês podem baixar. Então, esse slide que eu vou apresentar está lá. Ele contém links e informações e todo o conteúdo que eu vou apresentar para vocês. O vídeo está sendo gravado também, tá? E ele vai ser postado no espaço legislação. Depois eu mostro para vocês os caminhos no final, onde vocês podem acessar o link e assistir novamente a apresentação, caso perca ou quiser compartilhar entre outras pessoas. O microfone de vocês vai ficar fechado, tá? Então as perguntas somente pelo chat, como eu disse. E de instruções, por enquanto, é isso, tá? Então vamos iniciar a parte conceitual. Antes disso, vou apresentar. Então, eu sou Danilo Silva, faço parte da área de consultoria de segmentos dentro da TOTUS, que é uma área especializada em legislação tributária, obrigações acessórias e leis trabalhistas, departamento pessoal e RH. Tá o link do meu LinkedIn, caso alguém tenha interesse de fazer conexão, network. Qualquer dúvida da parte conceitual será respondida por mim, tá? Juntamente com o time. Antes de mais nada, né, vamos então aqui colocar o que é, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ela tem como objetivo, né, de regulamentar o tratamento e proteger os dados pessoais, né, em plataformas, garantindo os direitos fundamentais relacionados à proteção da liberdade e intimidade das pessoas. Permitindo mais transparência e controle sobre a coleta e utilização dos dados pessoais dos indivíduos. Então, a gente tem aí a LGPD como sendo uma lei, né, que trata os dados com o objetivo da transparência, né, deixar sempre a pessoa, o titular desse dado, ciente de como esse dado está sendo utilizado, quais as pretensões e, principalmente, a autorização. Aqui nós vamos entrar um pouquinho da evolução da lei, né, para conhecer como é que iniciou a LGPD. Então, em 2010 aí começou uma discussão dentro do Ministério, né, da Justiça sobre a proteção de dados e como ela poderia, né, funcionar. Então, foi aberta uma consulta pública, né, com um projeto de lei que pretende garantir a proteção de dados, inclusive e principalmente na internet. Passando para 2012, teve a publicação da Lei, né, 4.060 de 2012, que dispõe sobre os dados pessoais e de outras providências. Em 2013 foi publicado o projeto 330, né, que é levado até ao Senado para análise e aprovação. Em 2014, né, foi sancionado aí em abril o Marco Civil da Internet, oficialmente chamado da Lei 12.965, que é a lei que regula o uso da internet no Brasil e os princípios de garantias dos direitos, né, para quem usa a rede e os dados. Bom, 2014, então, foi um marco aí que a lei entrou, né, para regulamentar os dados na internet. Somente na internet até então. Em 2018, né, foi criado a GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que foi o primeiro órgão aí que tratou isso de forma particular. E visto isso em 2018 também, né, nós criamos aí através da MP 869, que promove a criação do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, a ANPD. Que então ela trouxe aí, né, a discussão saiu da internet e foi para tudo, né? Então aqui nós temos um mapa que está mostrando, né, como é que está a proteção de dados ao redor do mundo. Então, como vocês podem ver, a Europa aí foi um dos pioneiros, né, em estar aí de forma mais forte com um grau de adequação. Seguido aqui
pelos países da América do Sul, parcialmente adequado ali à América do Norte. Nós entramos com a Autoridade Nacional de Lei e Proteção de Dados, né, com o objetivo de ser um país fortemente adequado, então sempre evoluir e melhorar. Aqui a seguir as leis de proteção de dados pessoais e ainda em cinza, né, aqueles países que ainda não têm nenhuma lei específica sobre o tema, né, sobre a proteção dos dados das pessoas daquele país. Então, o que a LGPD vai tratar? Né? Ela trata os dados das pessoas, né, os dados pessoais da pessoa identificada e da pessoa identificada. Dados relacionados como imagem, endereço de IPI, e-mail, CPF e assim por diante. Tudo que vai redirecionar a uma pessoa ou identifica ela de forma, né, pessoal, seu nome, é um dado pessoal seu. Então, o que te relaciona é o que é seu. Dados sensíveis. Origem racial, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicatos, dados referentes à sua saúde, né? São dados sensíveis, eles são que informam a qual grupo o titular do dado pertence, ou que ele acredita e assim por diante. Eles são dados que, caso haja, né, a manipulação errada ou a divulgação sem consentimento não autorizada, ela pode causar algum tipo de constrangimento, exclusão e até invasão, né, da intimidade do titular do dado. Então, tudo isso é um dado sensível. Dentro da LGPD, nós vamos tratar também muito de anonimização, né? Então, dados pessoais anonimizados. Então, um dado anonimizado é um dado pessoal sensível que foi tratado para que suas informações não possam ser vinculadas ao seu titular. Então, a anonimação aí, vocês vão ouvir bastante isso no quesito LGPD, que é basicamente, basicamente não, né? É o tratamento do dado em si, né? É a ação de tratar o dado. Então, ele acaba sofrendo anonimização. O tratamento de dados, né, ele é feito em toda a operação realizada, então a coleta, a produção, a classificação, utilização, reprodução, transmissão, todo tipo de operação com algum tipo de dado, ele tem que ser tratado, né, tá? A LGPD ele cobre ele e ela tem que ser aplicada de forma correta. Dentro disso também, nós temos algumas hipóteses, né, de tratamento do dado, né, onde a lei especificamente se aplica e onde ela aparece, então a aplicabilidade da lei da LGPD. Então nós vamos começar aqui um pouquinho do consentimento expresso, né? Então, basicamente, sempre, né, que for utilizado algum dado, que for adquirido, algo do tipo, o titular ele tem que ter, né, o consentimento, ele tem que deixar isso bem claro, né, expresso quanto ao seu consentimento a esse dado. Então, ele precisa ser autorizado através de um termo, por exemplo. Ele precisa sempre estar ciente da utilização desse dado. Então, como primeiro aí, o consentimento expresso. Nosso próximo é a execução do contrato. Então, sempre que né, for executar um contrato, seja ele aí pessoa física, né, venda, compra, algo do tipo, que você vai utilizar dados pessoais, o cliente precisa, o dados vai ser utilizado naquele contrato, porém o cliente ele precisa estar ciente, né, daquela utilização, daquele dado vai estar lá e do tratamento que ele vai receber, né? Porém, nós temos que ter sempre em mente que existem documentos e situações que precisam dos dados do titular, né? Precisa da utilização do dado. Depois nós temos o cumprimento de dever legal ou regulatório. Aqui eu chamo bem atenção, inclusive, por ser do RH, né? Então aqui nós falamos bastante das obrigações que as empresas, como exemplo, né, precisam entregar ao governo, ao fisco. Então, aqui os dados, eles não, né, como é dever legal, né, é uma lei, a empresa tem que entregar os dados ao governo, então eles não sofrem nenhum tipo de anonimização, como eu falei para vocês. Porém, é crucial que o titular saiba que essas informações serão usadas. Ou seja, né, eu entendo que, como e-social, RH, o titular, né, o empregado, o funcionário, ele precisa estar ciente da utilização dos dados dele e de como a empresa precisa enviar isso ao governo. Então, o tratamento do dado aqui seria, né, o RH validar quais são a necessidade real de pedir os dados e sempre deixar claro para o titular da utilização dele.
Aqui nós temos da defesa do direito. Então, aqui é sempre importante também, né, o cliente que está ali utilizando os seus dados para algum tipo de operação referente a direito ou algo do tipo, ele precisa estar ciente de como o dado dele está sendo usado, sempre participar e estar ciente sobre a utilização desses dados. Nós temos aqui da proteção da vida, da incolumidade física do titular ou de terceiro, né, que é basicamente, por exemplo, um seguro de vida, um BO, por exemplo, boletim de ocorrência, que esses dados eles vão precisar, né, ser inseridos nos documentos. E como eu falei, sempre o titular é ciente desses dados lá e dos objetivos. O próximo é a tutela da saúde, né, por profissionais da saúde, entidades sanitárias. Então, aqui é os seus dados, por exemplo, em hospitais, em clínicas, dentistas, né, centros odontológicos. Esses dados eles precisam ser lá tratados, eles precisam ser sempre, né, sempre respeitado, sempre utilização somente para aquele fim e pronto, né? Sempre o titular ciente da utilização dele. Então, o seu dado que passa ali naquela telinha que chama você dentro do hospital para ir para triagem ou algo do tipo, é um dado pessoal, né? Ele precisa ali estar sempre adequado com os princípios da LGPD. Aqui do interesse legítimo do controlador. Então, uma empresa vai precisar pegar os dados, né, do titular, aí ela vai utilizar esses dados, seja, né, do interesse, né, legítimo daquele controlador, então, para uma área específica, para um uso específico, você precisa sempre ter ali a anuência, né, a autorização do titular dos dados. Inclusive, nós vamos falar um pouquinho do personagem controlador mais para frente, para vocês entenderem melhor. E aqui, por último, da proteção ao crédito, né? Aqui entra no mundo financeiro no geral. Então, bancos, seguradoras e assim por diante também precisam dos seus dados. Esses dados precisam ser tratados, sempre protegidos e sempre dentro da LGPD, tá? Então, aqui nós vamos falar um pouquinho do direito do titular, né? Quais são os direitos do dono daquele dado, daquela pessoa física que tem seus dados vinculados ali. Então, ele tem direito à confirmação, né, que existe um ou mais tratamentos sendo realizado referente aos seus dados. Ele tem que ter acesso a esses dados pessoais, né, que lhe diz respeito. Ele tem que saber o que está utilizando. Ele tem que ver se ele for do desejo dele. Ele tem direito à correção dos dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados, que também é direito dele, né, sempre que esses dados forem utilizados, sejam utilizados de forma correta e os dados corretos, né, da eliminação de dados pessoais desnecessários, excessivos. Então, ou caso ele veja que o tratamento está sendo ilícito, ele tem então de tirar, né, o seu dado da base, da portabilidade de dados a outro fornecedor de serviço ou produto, né, observados aí o segredo comercial e industrial. Ele tem direito à eliminação dos dados, né, exceto quando o tratamento já é feito de forma legal. Continuando aqui, ele tem direito também à informação sobre o compartilhamento dos seus dados, né, entre entes públicos, privados, caso isso exista. Informações sobre o não consentimento, ou seja, sobre a opção de não autorizar os dados, né, autorizar o tratamento dos dados e as consequências disso. Então, caso seja da opinião, da opção dele que não sejam tratados, então ele tem que estar ciente das consequências disso, né? A pessoa, o controlador tem que passar essa informação, né, para ele, da revogação, né, do consentimento. Então, ele quer tirar ali depois de um determinado tempo, e da reclamação contra o controlador dos dados junto à autoridade nacional. Caso, né, ele já abriu ali precedentes, já abriu ali pedidos de algum tipo desses direitos referente aos dados deles não foi atendido, então ele tem o direito de levar essa reclamação ali para a ANDP, né, para a ANDP a agir, né, referente ao controlador. E da oposição, caso ele discorde de um tratamento feito sem o seu consentimento e considere irregular. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho dessas três
dos três figuras que aparecem, né, na LGPD. Então, nós temos aqui o controlador, que ele utiliza os dados para o seu propósito, como ele já apareceu ali nos direitos. O operador, que trata os dados para os propósitos do controlador. E temos o encarregado, né, que é a pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a NPD. Bom, aqui eu vou trazer, abrir para vocês um pouco, né, o que é cada um desses personagens e que a lei traz, né, para gente, e quem que é, como eles respondem legalmente e a responsabilidade também solidariamente. Então, o controlador, né, ele é o responsável, ele é uma pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes aos tratamentos dos dados pessoais. Ele responde legalmente pelos danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, tais como violações à legislação. E ele responde de forma solidária pelos danos causados pelo operador, se diretamente envolvido no tratamento que resultar em danos aos dados pessoais, né? Então, o controlador ele tem aí a imagem ele é o responsável, né, pela diretriz dos dados. Esses dados como é que eles vão ser usados, né, a toda essa parte de usabilidade dos dados. Então, o operador, né, ele é subcontratante, então ele é uma pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. Ele responde legalmente pelos danos patrimoniais, morais, individuais e coletivos, tais como as violações da legislação. E ele responde de forma solidária também, caso descumpra a legislação, e ele equipara-se ao controlador caso não houver seguir as instruções deste. Então, é importante, né, que o operador ele siga de forma correta, né, a matriz, a diretriz ali do controlador. E o encarregado de PO, né, como ele é conhecido, é a pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a NPD. Então, ele acaba sendo a ponte ali, né? Ele acaba sendo a frente comunicativa entre controlador e a NPD e controlador e o titular dos dados. Vamos lá. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios da LGPD. Então, nós temos como princípios LGPD da finalidade, né, do propósito, né, do porquê desse dado, a utilização dele, da adequação e minimização dos dados, dos direitos dos titulares, do livre acesso, da qualidade desses dados, da transparência, né, com controlador e titular, da responsabilização e prestação de contas, principalmente da segurança, da prevenção e da não discriminação desses dados. Então, a LGPD ela traz esses 10 princípios aí que estão ligados diretamente, né, ao direito do titular. Então, cabe às empresas aí, né, sempre seguir esses princípios para garantir a funcionalidade correta da lei e dos dados do titular. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a NPD, que foi o órgão, né, nosso órgão brasileiro de Autoridade Nacional de Proteção a Dados, que eu mostrei para vocês lá no mapinha, né, que ele foi, na linha do tempo, ele foi criado em 2018 através da MP, e no mapinha vocês viram como é que está o Brasil referente, né, nós estamos como aí autoridade nacional nos nossos dados. Então, o órgão ele tem, né, a NPD, ele tem como missão zelar pela proteção dos dados pessoais. Ele tem da visão tornar-se o órgão referência nacional e internacional com relação à proteção dos dados pessoais. E valores ele tem como ética, transparência, integridade, imparcialidade, eficácia e a responsabilidade. Então, o objetivo, né, cada vez, como eu falei, é evoluir e se tornar um órgão referência internacional, assim como a Europa, né?
E vocês podem perceber que a palavra transparência, ela aparece muito dentro da LGPD, que é, né, faz parte dos direitos, dos princípios, de tudo que é o titular sempre estar ciente dos seus dados, da sua utilização. A empresa sempre ser transparente com isso. Ok. É, Aqui nós temos uma linha do tempo, né, com as principais ações da NPD. Então, como vocês podem ver aqui, nós pegamos os principais pontos de novembro de 2020 até abril de 2021. Então, só para a gente passar aqui por alguns pontos chaves, nós temos a criação de e-mails, né, institucionais da NPD, dezembro de 2020, o lançamento do sítio eletrônico. Então, em dezembro de 2020, iniciou, né, as ações de fiscalização. Em fevereiro de 2021, a publicação do edital da CNPD. Em 21 também a publicação da agenda regulatória, que nós vamos ver mais para frente. E também nós temos aí o lançamento, né, do vídeo comemorativo do Dia Internacional da Privacidade de Dados. Então é um assunto, né, que começou ali em 2010 e hoje em dia está numa proporção gigantesca, né, com a nossa evolução digital, de internet e tudo mais. Aqui em 2021 também, em março, nós tivemos a publicação do regimento interno, assinatura de acordo de cooperação técnica com a Senacom. Em abril de 2021, nós tivemos a publicação da lista completa dos indicados para o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, a CNPD. Vocês podem ver depois esse material de forma, né, completa, que aqui eu só abordei os principais, baixando o documento que eu deixei disponível para vocês dentro da ferramenta, tá bom? Fiquem à vontade para fazer o download deles. Então aqui, ó, como eu falei para vocês, da agenda regulatória, então com base na portaria 11 de 2021, a NPD, né, tornou pública a sua agenda regulatória para os anos de 2021 e para os anos de 2022. Então, os temas incluídos eles já estão todos iniciados, estão pelo menos na fase 1. E a conclusão, né, desses temas em si é até o segundo semestre de 2022. Então, nós temos aqui como temas o regimento interno da NPD, do planejamento estratégico da NPD, proteção de dados, da privacidade para pequenas e médias. Proteção de dados da privacidade para pequenas e médias empresas, startups e pessoas físicas que tratam dados pessoais com fins econômicos. Esse terceiro aqui eu acho bem interessante. O quarto é do direito dos titulares dos dados pessoais, né? Estabelecimento dos normativos para aplicação do artigo 5.2. A comunicação de incidentes e especificações do prazo de notificação. E assim por diante, tá? Então, esses são os temas incluídos dentro da agenda regulatória. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os incidentes, né, de segurança. Então, o DPO, que é a ponte que eu comentei com vocês lá naquela parte das figuras dentro da LGPD, né? Ele é responsável por comunicar à autoridade nacional e ao titular quando acontecer os acidentes, né, de vazamento de informações ou algo do tipo. Então, ele tem que informar aí a natureza dos dados afetados, informações das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção desses dados, né? Indicação nas medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção de dados, riscos relacionados ao incidente, motivos de demora, no caso da comunicação não ter sido imediata, e as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os danos. Então, é o papel do DPO informar todas essas informações aqui, tanto para o titular e principalmente, né, tomar as medidas e informar isso à NPD, que está ali fiscalizando. Então, qualquer tipo de problema precisa ser de forma imediata nessa comunicação, essa avaliação de danos, e caso não for imediata, precisa notificar o porquê que demorou. Porque a intenção, né, da NPD é que tudo seja não haja, né? Ela está aqui para prevenir esses dados e caso aconteça, tem que ter um plano de ação para conseguir reverter aí, diminuir o impacto, né? E conseguir resgatar esses dados e algo do tipo.
Então, aqui também, aqui embaixo também tem o link, tá, do portal da NPD. Então, com o material baixado, vocês conseguem clicar nesse link e entrar para dar uma olhada. E agora a gente vai falar um pouquinho das penalidades, né? Então, a penalidade ela vai aí de advertência simples, que visa, né, principalmente a educação das empresas, a multas em valores financeiros que pode atingir até 50 milhões de reais, além das multas diárias, né, para impedir o uso inadequado continue, e a interrupção bruta, né, de todas as atividades que utilizam informações pessoais solicitadas pelo órgão. E é importante a gente, né, lembrar que essas sanções elas já são aplicadas caso haja o descumprimento a partir daí começou nesse mês, né, em agosto. Então, daqui para frente, nós tivemos aí um tempo para aprender a tratar esses dados, né, a como funciona, montar fluxos, procedimentos e áreas e tudo mais que for necessário para se adequar à lei. E agora a gente começa aí com as sanções por parte das fiscalizações, auditorias e tudo mais. Já estamos aí abertos a tomar, né, multas e advertências. Aqui, nesse link também, vocês podem entrar depois com o material baixado. É o posicionamento da TOTS referente à LGPD. Então, eu recomendo que vocês façam a leitura e qualquer dúvida, que vocês entrem em contato para sanar essas dúvidas e tudo mais. Então, aqui fica o posicionamento da TOTS referente a isso. Aqui também é o termo de ciência, né, da LGPD. Então, eu peço que vocês entrem em contato, né, através do QR Code com a central de relacionamento, para que vocês vejam o termo, né, e qualquer dúvida também estamos disponíveis, tá? Então, peço para vocês direcionar aqui o QR Code e entrar em contato para conseguir todas as informações referentes a esse termo e o aceite dele. Aqui eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho sobre o espaço de legislação, que é uma área administrada pela equipe de consultoria de segmentos. Aqui vocês conseguem ter informações referente à LGPD e os próximos eventos de LGPD também que acontecerão, e também referente a outros assuntos. O acesso a esse espaço de legislação, né, que é um canal de conhecimento referente à área tributária, de RH, contabilidade, fiscal. Vocês vão entrar aqui em Sou Cliente, vai clicar em Espaço Legislação. Vocês vão ser redirecionados para o Espaço Legislação, então o conteúdo ele é gratuito, né? Fique por dentro de todas as novidades do âmbito fiscal e tributário. Vocês vão cadastrar o e-mail de vocês aqui, e assim vocês vão estar recebendo nosso conteúdo aí de forma periódica. Dentro dele, para vocês verem os próximos eventos, aqui na área de eventos TOTS Responde, então saiba mais, vocês vão ser redirecionados a um cronograma, tá? Nosso calendário. Então, aqui em agosto, por exemplo, nós estamos acontecendo agora o DataSul, né, dia 24. Nós teremos na parte da tarde aqui sobre o RM e amanhã sobre o RH Proteus. E assim por diante, tá? Nós temos a agenda aqui de setembro, outubro, até dezembro, o planejamento até dezembro. Então, caso vocês tenham interesse também a assistir outros tipos de eventos, fiquem aqui à vontade para se cadastrar. E eu queria mostrar para vocês também aonde que fica as informações referentes à LGPD dentro do espaço. Então, ela está aqui, ó. Então, saiba mais, também tem uma página com essas informações que foi passada para vocês via apresentação. Nós temos aqui as informações gerais, objetivos, a agenda regulamentadora que eu comentei com vocês, os princípios, direitos, segurança e assim por diante. É uma página bem completa, então eu recomendo também a leitura para tirar dúvidas, para absorção de conteúdo e assim por diante, tá? Então, está sempre aqui disponível também. Além disso, eu quero mostrar para vocês aonde fica aqui dentro os vídeos, né? Que eles são
como eu comentei, o evento ele é gravado, ele é disponibilizado para vocês entrarem, né, em outra ocasião ou terminar de assistir. Então, vocês vão clicar aqui em novidades e em biblioteca, tá? Assim vocês vão ser redirecionados ao nosso acervo de vídeos. Lá tem todo o conteúdo da área sobre as outras obrigações, sobre outros assuntos, então também é muito legal vocês acessarem. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Aqui eu finalizo a parte de conceito. Peço para vocês participantes aguardarem alguns minutos, que o microfone será passado para a área de produto, para que a gente entre agora nas funcionalidades, adequações que o produto DataSul teve referente à LGPD, ok? Então, peço um momentinho para vocês. Olá, bom dia. Estando. Luciana, sua tela já está disponível, tá? Alô? Nós estamos te ouvindo Ok, também. vocês me escutam bem? Que bom. Então, podemos seguir, então? Sim, pode ir? Ok. Então, bom dia a todos os presentes nesse webinar. Meu nome é Luciano de Araújo e eu sou do time de desenvolvimento da TOTOS, responsável pelo produto que a gente vai apresentar aqui para vocês em primeira mão, que é o TOTOS Privacidade de Dados. Uma solução que está sendo desenvolvida, ainda está em construção dentro da TOTOS, que visa auxiliar os nossos clientes em relação a esse tema, né? Já foi muito bem explanado aí nessa primeira parte pelo Danilo, foram colocadas aí todas as nuances relacionadas à LGPD e ao assunto de privacidade de dados. Então, já há algum tempo, né, a gente já
venho ouvindo falar sobre esse assunto, já é pauta, né, de muitas discussões internas das empresas, até fora das empresas, né, a privacidade de dados já tem se tornado aí um assunto que pouco a pouco começa a entrar no cotidiano das pessoas, entrar na preocupação das pessoas. Naturalmente, o Brasil, seguindo a tendência mundial, né, do que está acontecendo em relação à gestão de dados pessoais, ao controle e cuidado dos dados pessoais, não poderia ficar de fora em ter uma legislação relacionada ao assunto. Bom, então, sem mais delongas, vou passar para vocês aqui um pouco aqui do que a TOTVS está preparando em relação a esse tema, né, em relação a produtos voltados para essa questão. Então, nossa pauta para esse período visa contemplar esses 6 pontos, né? E nós vamos iniciar falando do produto, do que ele se propõe, qual é o seu objetivo. Eu coloquei aqui uma parte de conceitos, mas o Danilo, na apresentação dele, já fez, né, a introdução de muitos dos conceitos que eu vou passar aqui, então a gente vai passar rapidamente por esse segundo tópico. E vamos aprofundando em relação ao produto, sobre suas características, funcionalidades, a forma como ele funciona e com quais soluções TOTVS ele está integrado. Vamos entrar aqui na parte de produto. Então, o que é o TOTVS Privacidade de Dados? Uma ferramenta em que uma série de soluções TOTVS se integram, visando facilitar pelo controlador de dados pessoais o atendimento dos direitos do titular de dados pessoais previstos na LGPD. Então, é um produto que vai complementar as demais soluções da TOTVS. Ele sozinho tem muito pouco, né, a oferecer, obviamente é um trabalho conjunto entre essa solução que estamos desenvolvendo e implementando, com todas as outras soluções da TOTVS que já estão em campo, ou estão em desenvolvimento. A intenção, obviamente, ter gradualmente o portfólio de produtos da TOTVS consiga conversar com a ferramenta de privacidade de dados. E ele é um produto voltado para a nuvem, ou seja, né, a nuvem de computadores, né, trabalha nessa camada, né, de cloud computing, então não há essa necessidade de ter a instalação do produto local. Ele vai ser disponibilizado, como se costuma dizer, né, como um serviço, um software como serviço. E vai contemplar, né, vai estar integrado, vai conversar com soluções TOTVS, tanto on-premise, ou seja, aquelas soluções que rodam na casa do cliente, que são instaladas, que são configuradas dentro, né, do ambiente computacional do cliente, como soluções TOTVS que são SaaS. Algumas soluções, né, da TOTVS já vêm sendo desenvolvidas para operar nesse ambiente de nuvem, operar na web, né, que é o que a gente chama de soluções SaaS, Software as a Service. Então, o TOTVS Privacidade de Dados já foi pensado para se integrar com esses 2 tipos de soluções que a TOTVS disponibiliza. Então, indo agora para a parte de conceitos, vamos repassar aqui, né, os conceitos aqui que já foram, inclusive, abordados pelo Danilo. Então, a gente já viu, né, o que se trata do titular de dados pessoais, quem é o controlador, quem é o encarregado, o que é o termo anonimização, né, mas tem 2 conceitos aqui que não foram abordados ainda e que estão relacionados à ferramenta.
O TOTS Privacidade de Dados, ele trabalha com o que a gente chama de definições de dados, definições de dados pessoais. O que são essas definições? São um conjunto de informações relativas aos dados das aplicações TOTOS que têm um potencial para serem considerados pessoais. Então, em relação às soluções que a TOTOS fornece, que lidam, obviamente, com diversas informações, diversos dados, inclusive de pessoas físicas, há, nesse contexto de dados, algumas informações que precisam ter esse devido cuidado, né, de serem tratados como dados pessoais, dados sensíveis, dados que têm que ser tratados de uma maneira justa, de uma maneira honesta, de uma maneira cuidadosa. Então, a TOTOS, dentro do seu conhecimento de negócio, dentro do seu contexto de atuação, naquilo que ela tem de domínio prévio em relação a uma determinada área de negócio, identifica dentro, né, desses dados quais dados são potencialmente possíveis de serem considerados pessoais. E esse mapeamento, né, essa definição, esse levantamento feito dentro dos produtos TOTOS, é compartilhado, então, com a ferramenta TOTOS Privacidade de Dados. É dessa forma que a ferramenta sabe, dentro dos devidos produtos da TOTOS, que tais atributos, tais dados, devem ser tratados ou considerados como dados pessoais. E existe um outro conceito também associado à ferramenta, que é chamado de vínculo de titular. O vínculo de titular é um conceito que visa segregar conjuntos de dados pessoais por finalidade, contexto. O termo que a gente encontrou que seria mais adequado é vínculo de titular, justamente porque esse conceito representa a forma como o titular se relaciona com uma empresa. Talvez para ficar mais claro, é bom colocar um exemplo, né? Podemos imaginar, então, uma empresa do ramo educacional, né? Universidade, uma escola, uma empresa que fornece cursos, enfim, que tem, né, no seu quadro funcional, obviamente, pessoas, né? Professores, funcionários da área administrativa, enfim, tem o seu quadro funcional, e uma dessas pessoas pode, né, também estar cursando algum curso oferecido pela instituição, ser um curso de graduação, pós-graduação, um curso técnico, enfim. Então, dentro desse exemplo, a gente percebe que uma mesma pessoa física, ela tem dois vínculos com a instituição educacional. O primeiro vínculo, a gente pode considerar que é o vínculo do funcionário, né? A relação empregado-funcionário, onde ela atua no quadro funcional da empresa. E aí, dentro deste vínculo de funcionário, existe um conjunto de dados, um conjunto de tabelas, entidades, modelos de dados, que dizem respeito só a esse vínculo. Seria o cadastro funcional, o histórico de pagamento daquele funcionário, e diversas outras informações relacionadas a esse vínculo, né, do funcionário com a empresa. Por outro lado, né, o outro vínculo que eu citei, que é o vínculo onde a pessoa se relaciona com a instituição como consumidor, né, dos serviços providos pela instituição, é um vínculo de cliente, né, cliente e fornecedor. Então, esse mesmo funcionário, ele pode estar exercendo um outro vínculo com a empresa, que é esse vínculo de cliente, e aí o conjunto de dados relacionados a esse vínculo é outro. É o cadastro do cliente, é o controle de adimplência desse cliente, o histórico educacional, né, o histórico de performance, notas, presença, frequência, o conteúdo programático vencido ou a vencer dentro daquele curso.
Então, o conceito de vínculo titular visa dar essa segregação dentro dos diversos modelos de dados, dentro dos diversos atributos, para que numa ação relacionada à privacidade de dados, né, ao exercício dos direitos do titular previstos pela LGPD, seja possível, de alguma forma, direcionar a ação para um vínculo específico, se for o caso. E quando que isso aconteceria? No caso, nesse mesmo exemplo que eu dei, essa pessoa, né, que é funcionário da instituição, ela pode vir a deixar o quadro funcional da instituição. Ela pode deixar de ter esse vínculo com a instituição como funcionário. E aí, dadas as devidas restrições legais, exigências que pedem, por exemplo, que que a empresa mantenha os dados daquele funcionário por algum tempo, vencido esse tempo regulamentar, eventualmente a pessoa pode solicitar a anonimização, assim, exercer o direito de esquecimento relacionado ao vínculo que ela tinha enquanto funcionário. E, enquanto o vínculo com a instituição enquanto cliente, enquanto aluno. Então, esse é um conceito que a gente incluiu na ferramenta para poder administrar esse tipo de situação. Agora, entrando nas características do produto, né, da ferramenta, o público-alvo ao qual ela se destina são os controladores de dados pessoais. Ou seja, né, as empresas que contratam, né, que adquirem as soluções da TOTVS, que vão exercer esse papel, controladoras dos dados pessoais dos seus clientes, dos titulares com os quais ela se relaciona. Então, é uma ferramenta na qual o titular, né, do dado pessoal não vai ter interação direta. E como que o titular vai fazer a solicitação dessas demandas para os clientes? Então, os clientes devem disponibilizar algum canal, pode ser um e-mail, um portal na internet, 0800, enfim, algum canal pelo qual, né, os titulares possam fazer suas solicitações, fazer conhecer as suas demandas. E aí o encarregado, né, o responsável pela gestão de dados pessoais, o DPO da empresa, né, vamos dizer assim, ou quem ele delegar, é quem vai efetivamente utilizar a ferramenta para fazer o registro dessas demandas e consequentemente, dar sequência à execução dessas demandas. E outro ponto, né, em relação à ferramenta, que diz respeito à segurança, é que essa ferramenta ela está integrada ao produto Fluid Identity do TOTVS, que é a solução de autenticação e autorização, né, fornecida pela TOTVS. Então, como os demais produtos TOTVS já se integram ao Fluid Identity, também essa ferramenta estará integrada, permitindo, dessa forma, né, utilizar todas as funcionalidades e facilidades que o Identity provê, né, como o login centralizado, né, dos usuários. Então, o usuário poderá, com o mesmo e-mail, né, com o mesmo login, entrar nessa ferramenta, no TOTVS Privacidade de Dados, e nas demais ferramentas TOTVS que estiverem integradas, como plataforma Fluid, as ferramentas Fluid no Code e outras aplicações da TOTVS que estiverem integradas, vão poder se beneficiar desse único login e da gestão centralizada de segurança que essa solução fornece. A ferramenta de privacidade de dados da TOTVS também utiliza a TOTVS Carry,
para fazer o armazenamento dos tratamentos realizados sobre os dados pessoais. Então, quando uma aplicação está integrada ao TOTS Privacidade de Dados, ela disponibiliza, né, os dados referentes a todos os acessos que são realizados, né, dentro do produto TOTS. Esses acessos eles são registrados e enviados para o TOTS Privacidade de Dados, que, por sua vez, utiliza o TOTS Care como ferramenta de armazenamento, permitindo aí, né, um armazenamento seguro, robusto, que dá garantias depois que essas informações possam ser consultadas e analisadas quando for necessário. Uma outra característica do produto, do TOTS Privacidade de Dados, é que ele permite otimizar, né, a gestão, né, dessas demandas provenientes dos titulares de dados em relação às aplicações TOTS. Com o grande portfólio de produtos que a TOTS disponibiliza, obviamente é um cenário comum que uma empresa, né, cliente da TOTS, tenha adquirido vários produtos da TOTS, cada um com o seu conjunto de informações, com o seu conjunto de dados pessoais. Então, num cenário sem a utilização da ferramenta, TOTS Privacidade de Dados, muito provavelmente seria necessário acessar cada produto TOTS que tem ali ferramental disponibilizado para obter, né, os dados pessoais para atender uma demanda de um titular. Seria necessário passar por cada um desses produtos, fazer assim, a extração, fazer a interação com o produto para obter as informações, consolidar isso de alguma forma, para, em seguida, apresentar, né, enviar para o titular dos dados. E a ferramenta TOTS Privacidade de Dados, ela visa otimizar todo esse trabalho, né, consolidando e organizando os dados provenientes das aplicações que estiverem conectadas à ferramenta. Outro ponto de destaque da ferramenta é a comunicação. As interações do DPO, do encarregado, da pessoa que estiver operando o TOTS Privacidade de Dados com os titulares se dá através de e-mail, através de notificações que vão informar ao titular o andamento, né, da sua solicitação, e ao final do processamento da solicitação, o titular recebe por e-mail um relatório, uma listagem, né, relacionada àquela operação que ele solicitou, seja uma consulta de dados pessoais, um pedido de anonimização desses mesmos dados, ou um relatório que, né, demonstre como que os dados desse titular foram manipulados pela empresa, foram manipulados pelo controlador. E o último ponto que de destaque das características do produto é que a ferramenta também oferece com as operações que ela mesma executa, de forma que é possível, em algum momento, verificar, por exemplo, quando que foi executada determinada solicitação de um titular, se ela foi realizada por alguém autorizado, enfim, por se tratar, né, de um produto que lida com questões sensíveis como dados pessoais, né, privacidade de dados, necessariamente é necessário ter um registro, né, de cada ações realizadas para fins de auditoria, quando isso se fizer necessário. Bom, vamos agora comentar
um pouco mais aí sobre as funcionalidades da ferramenta. A gente inicia, né, essa parte comentando os pilares sobre qual a ferramenta foi construída. Então, em linhas gerais, são esses 3 pilares que constituem o fluxo de operação da ferramenta, que se baseia na solicitação. Então, toda demanda, né, relacionada aos titulares, ela entra como uma solicitação dentro da ferramenta. O segundo pilar é a execução. Então, como a ferramenta ela está integrada, vai estar integrada a outras soluções TOTOS, ela necessariamente não é a responsável por executar essas solicitações. A partir do momento em que a solicitação é iniciada dentro da ferramenta, essa solicitação ela é delegada, distribuída entre todas as aplicações que estão conectadas ao TOTOS Privacidade de Dados. Então, esse fluxo, ele inicia na ferramenta, mas ele segue para dentro das aplicações para que elas mesmas possam providenciar a informação que está sendo solicitada e, obviamente, ao final vão gerar uma resposta, e essa resposta, que é o terceiro pilar da ferramenta, ela é consolidada, né, e organizada dentro da ferramenta de privacidade de dados para, enfim, ser disponibilizada para o titular. Então, com isso se obtém o controle e a visibilidade das solicitações dos titulares de dados, de uma forma integrada, de uma forma consistente, né, em um único ponto de contato, de intermédio entre o titular e as aplicações da TOTOS. Então, a primeira funcionalidade, né, exemplificada nesse exemplo de tela aqui, passa, então, pelas definições de dados pessoais. Isso foi importante comentar lá no início do que se tratava, né, esse conceito. Todas as aplicações, como disse anteriormente, dispõem lá dentro um conjunto de modelos de dados, um conjunto de tabelas, né, que se deve, então, no que diz respeito a dados pessoais, devem, então, ser compartilhadas com a ferramenta TOTOS Privacidade de Dados. E essas definições, então, ficam disponíveis, ficam acessíveis ao encarregado de dados, que pode, então, navegar nessas definições, navegar, né, pela lista de aplicações e assim, e refinando, né, esse detalhamento até poder chegar nas características do dado, né, onde a gente pode verificar, né, o nome do dado, né, informação, como a informação está registrada lá no banco dessa aplicação, qual é o atributo de titular ao qual se refere, por exemplo. Muitas vezes lá na aplicação, lá no banco de dados, o nome do campo, por exemplo, é COD, CGC, CPF. Vamos supor, para uma aplicação da linha Proteus. Para uma aplicação da linha DataSul, se trata de um outro nome de campo, ID, pessoa física. Então, são variações que a gente tem dentro dos modelos de dados das aplicações que, para fins de gestão de dados pessoais, elas se referem ao mesmo atributo de titular, que é o CPF de titular. Então, dentro das definições de dados, existe também esse mapeamento, essa consolidação, que é possível verificar, então, dentro da ferramenta TOTOS Privacidade de Dados. Existem outras questões, né, que as definições de dados carregam, por exemplo, se aquele atributo pode ser anonimizado ou não, né, e essa é uma informação que vem previamente carregada pelas aplicações, mas que pode
de alguma forma, ser ajustada, né, na ferramenta, caso a sugestão da TOTS não seja adequada o suficiente para uma determinada situação do controlador. É possível também identificar, associado aos atributos, quais são as suas finalidades de uso, né? Quais são as suas bases legais para uso, a justificativa para uma eventual não anonimização, para a retenção desse dado pela aplicação. Então, essas questões são tratadas dentro da funcionalidade de definições de dados pessoais, que permite fazer essa gestão. E a outra funcionalidade que já aborda o exercício, né, dos direitos do titular é a questão de consulta de dados pessoais desse titular. Então, é a partir, por exemplo, dessa funcionalidade que se responde a pergunta, né, quais dados do titular estão com o controlador? Quando o titular faz essa solicitação, né, para o controlador, solicitando saber quais os dados pessoais, né, estão em domínio do controlador, é através, então, dessa funcionalidade que é feito o registro desse pedido. Então, a partir dessa solicitação, o controlador registra, né, nessa funcionalidade esse pedido e tem, a partir daí, a possibilidade de iniciar o fluxo de execução, controlando o estado, né, as etapas que estão relacionadas a esse pedido. Então, a consulta ela começa, né, sendo registrada na ferramenta, ela depois é enviada para as aplicações e fica em processamento, fica aguardando o retorno das aplicações, e quando todas as aplicações retornam as informações, né, solicitadas daquele titular, a solicitação então passa para um status de finalizada, onde aí ela vai ser avaliada, né, pelo encarregado de dados, e, por fim, vai ser enviada até o titular que a solicitou. Conseguindo aqui, com as funcionalidades, a gente tem também na ferramenta a possibilidade de realizar a anonimização de dados pessoais. O exercício do titular ser esquecido. O direito que ele tem de ser esquecido em um determinado conjunto de dados dentro da empresa. Então, quando o titular solicitar ao controlador, né, que deseja ser esquecido, então, o controlador também faz o registro dessa solicitação, através dessa funcionalidade, e também tem a possibilidade de acompanhar todo o fluxo, né, que está relacionado aí a esse processo. Então, o TOTS Privacidade de Dados vai solicitar as aplicações que se faça uma verificação prévia, né, dos dados do titular, conforme esses identificadores, né, conforme os documentos, informações que o titular proveu para poder ser encontrado, né, dentro do conjunto de dados. Essa verificação prévia visa justamente saber de antemão se vai ser possível anonimizar todos os dados do titular que ele solicitou, se eventualmente existe alguma restrição legal, alguma base legal que impeça, naquele momento, da anonimização de ser realizada. Aí o encarregado vai poder decidir se prossegue com essa anonimização, tendo em vista a validação que ele já recebeu. E se ele decidir prosseguir, então ocorre a efetiva anonimização dos dados nas aplicações. Que são, então, as responsáveis por atuar nos campos, nos atributos ali, e fazer
o trabalho de anonimização, que, em alguma medida, geralmente vai se restringir a mascarar o dado, né? A alterar o formato dele de forma que aquele dado não seja mais associado ao titular. Obviamente, vão existir situações onde o dado não pode ser anonimizado, e aí a aplicação fornece a devida justificativa, e daí a ferramenta, privacidade de dados, recebe, consolida e envia, então, a resposta para o titular. A funcionalidade de tratamento de dados, ela visa mostrar para o titular de que forma os dados dele foram processados. É um pedido também que faz parte dos direitos do titular, e que também deve ter o seu registro na ferramenta, pode ter o registro na ferramenta através dessa funcionalidade, e também segue uma série de etapas até a sua conclusão. O registro de tratamento, ele também é entregue, né, encaminhado para as aplicações que vão fazer, né, o devido levantamento dessas informações. Cada uma das aplicações TOTS tem ali o seu mecanismo que faz esse registro. Então, as informações registradas nas aplicações são, então, devolvidas para a ferramenta TOTS Privacidade de Dados. Também, ao final, consolida todos esses resultados e encaminha para o titular. Assim, o titular tem condições de saber quem acessou o dado pessoal dele, né, dentro do contexto da empresa, ali, do controlador, quando que esse acesso foi feito, se for possível, né, qual rotina, qual programa que fez o acesso ao dado, né, e qual a ação realizada, que pode ser uma simples consulta, né, ao dado, uma simples visualização do dado, pode ser uma alteração do dado pessoal, pode ser uma eliminação. Então, essas ações são possíveis de serem conhecidas pelo titular através dessa funcionalidade. Uma outra funcionalidade que está disponível na ferramenta é que visa atender outras solicitações do titular. Questões relacionadas à correção de dados pessoais, ou eventualmente até algum outro assunto que esteja, né, dentro desse contexto de gestão de dados pessoais, mas que não seja nenhuma das outras questões já abordadas nas funcionalidades que a gente viu aqui. Então, o controlador, né, o DPO, pode fazer o registro dessas situações. Esses registros, eles não têm assim como foram faladas as outras funcionalidades, né, que tem um fluxo que demanda uma ação pelas aplicações. Essa funcionalidade, ela não tem esse efeito sobre as aplicações, então não há nenhuma ação demandada para as aplicações integradas ao TOTS Privacidade de Dados. Porém, é uma forma de ajudar, né, o controlador e o encarregado de dados a gerenciar outras situações envolvendo o contexto de privacidade de dados, né, que mereçam ali o devido registro e acompanhamento. Então, a questão de correção de dados pessoais é, no momento, uma ação que exige que o controlador acesse cada solução TOTS, né, relacionada ali ao contexto de dados pessoais, ao contexto, né, da solicitação do titular, que ele acesse cada uma das aplicações e atue na aplicação, providenciando a correção desses dados pessoais. E muitas vezes a correção foge do contexto das aplicações. Né? Às vezes, essa correção de dados pessoais pode atuar em
em outras ferramentas, podemos dizer assim, em arquivos ou em controles, né, que tenham dados pessoais que fogem, inclusive, um sistema informatizado. E a partir dessa funcionalidade, o DPO tem condições de controlar essas outras situações que fogem, inclusive, de sistemas informatizados, tendo aí um histórico, né, um controle bem amplo sobre qualquer demanda que tenha sido solicitada por um titular para ele, para o controlador. E a ferramenta também dispõe de um monitor, que possibilita visualizar de uma forma gráfica, né, e rápida toda a movimentação que ocorre dentro da ferramenta em relação às demandas feitas pelos titulares. Então, é possível acompanhar, né, por cada uma das categorias principais, né, consulta de dados, anonimização de dados, registro de tratamentos e outras solicitações, qual é o volume, né, de requisições dentro de cada um dos status, né, sabendo quais só foram registradas, quais estão em processamento, quais que já foram retornadas, assim por diante. Então, para a gente entender um pouco mais do funcionamento da ferramenta, eu trouxe aqui um diagrama que, talvez já pelas explicações aqui a gente já tenha deixado isso claro, mas para não ter sombras de dúvida, né, em relação a como é a interação do titular com a ferramenta, do controlador com a ferramenta, como é que é a interação da ferramenta com as demais soluções da TOTS. Então, eu trouxe esse fluxo para que a gente possa materializar esse funcionamento, né? De forma que, como eu já tinha evidenciado anteriormente, o titular ele não entra em contato direto com a ferramenta. Quem faz o intermédio, né, para o registro e execução das informações é o controlador. Então, a figura do DPO, né, que vai interagir diretamente sobre a ferramenta, fazendo o registro das solicitações, iniciando as solicitações, enviando essas solicitações para execução, e essas solicitações, então, seguem da ferramenta para os diversos produtos da TOTS, que geram as respostas, né, cada uma das respostas que daí, então, são consolidadas pela ferramenta e devolvidas para o titular com a anuência e com o aval do DPO. É um processo que tem várias etapas, né, vários atores, né, envolvidos, e que justamente por conta disso precisa de várias etapas de controle para que realmente as solicitações sejam atendidas dentro do prazo, né, estabelecido por lei, que determina aí, né, a quantidade de dias máxima para que o controlador possa responder às solicitações do titular, e que realmente todas as aplicações integradas, né, conectadas ao TOTS Privacidade de Dados, tenham um tempo hábil para fazer os processamentos, gerar os retornos, então, para daí, se ser possível, devolver as respostas ao titular. A maioria das funcionalidades que a gente viu, como esse fluxo segue essa bandeira. Bom, por fim, vou mostrar aqui uma lista, né, das aplicações, das soluções TOTS que estão integradas ou integrando-se à ferramenta de privacidade de dados, que ainda está em desenvolvimento, ainda encontra ali uma série de etapas a serem vencidas, mas que a gente espera em breve estar disponibilizando para o mercado. E junto, né, em paralelo ao desenvolvimento da ferramenta,
essa lista de produtos que estão encaminhando em seus desenvolvimentos essa integração com a ferramenta privacidade de dados. Então, todo esse conjunto, né, de ferramenta, privacidade de dados e de aplicações integradas a elas, estão em andamento e serão liberadas em versões futuras em breve. Então, a gente orienta aí a acompanhar o release notes de cada um desses produtos para verificar no momento exato e quando que será feita a disponibilização da integração. Bom, aqui eu concluo então essa parte, que é falar sobre a ferramenta. Vou aproveitar aqui um momento para a gente demonstrar ela funcionando, né, até o momento, né, o que a gente tem disponível, já implementado, vocês vão poder ver aqui rapidamente. Só peço aí um pouquinho de paciência para a gente colocar a tela aqui. Luciano? Sim? Legal. Só para passar um recadinho aqui antes de começar as perguntas, você anexa, por gentileza, o documento dentro da ferramenta para as pessoas terem acesso à sua apresentação. Enquanto isso, a gente já vai iniciar as perguntas com o time de produtos. Falar um pouco das perguntas, tá bom? Tá, ok. Eu vou providenciar aqui o anexo e em seguida... Já sobe, então. Beleza, o time de produto pode entrar, então, com as perguntas.
Antes do time de produto entrar comentando um pouco das perguntas e responder algumas que ainda faltam, eu vou mostrar para vocês, mais uma vez que nós tivemos algumas perguntas recorrentes, o material, tá? E na onde ele vai ficar disponível. Vamos lá, então. No tocante ao material da apresentação, ele vai ficar disponível na ferramenta, no campo download. Aí, até daqui a pouquinho, nós já vamos anexar o material do Luciano, como eu informei para vocês. O meu material conceitual sair. Então, ele só fica disponível no momento do evento, tá bom? O material dos vídeos em si, a apresentação, como eu falei para vocês, ele vai ficar disponível no espaço de legislação dentro da nossa biblioteca. Então, só mais uma vez para a gente fixar, aqui é o site inicial da TOTUS, tá? Sou cliente, espaço legislação. Então, vocês vão aqui em novidades e clicar em biblioteca, tá bom? Clicando em biblioteca, vocês vão ter acesso já ao todo o nosso conteúdo. A apresentação de hoje, ela será disponibilizada em até 24 horas a partir do encerramento do evento, tá bom? Então, amanhã até a meio-dia, o evento vai estar lá para vocês poderem consultar e assistir. Qualquer dúvida, nós temos um e-mail também, tá? O nosso e-mail, ele é o evento.responde@totos.com.br. Vocês podem estar encaminhando dúvidas posteriores lá nesse e-mail, que eles serão respondidos por lá mesmo, tá bom? Então é isso, gente, referente à parte conceitual e da área do vídeo, tá? O time de produto vai entrar com vocês comentando as perguntas já respondidas mais recorrentes e comentando as que ainda não foram respondidas. Bom dia a todos, tá? E a todos.
de DPO, né, é um trabalho bem importante, que ele é, além de tudo, um trabalho preventivo. Então, as empresas hoje, de modo geral, elas precisam estar atentas à questão da Lei Geral de Proteção de Dados, de privacidade, e, como eu digo, é importante respirar a privacidade. Então, as empresas elas precisam, né, ter um trabalho interno para fins de adequação em todos os aspectos. Quando a gente trata dessas funcionalidades aqui, né, conforme o Luciano comentou, isso aqui é uma parte de todo esse trabalho. Há uma necessidade de que as empresas façam, né, trabalhem a questão da privacidade em suas áreas, seus departamentos. Então, tudo que a gente for fazer dentro de uma empresa, a gente tem que pensar no ponto de vista de privacidade, tá bom? Então, respondendo aqui a pergunta da Vanessa. Deixa eu dar mais alguma, vou olhar aqui, tá? Então, aqui tem algumas, deixa eu verificar aqui algumas outras. Aí eu vou pedir para o Luciano falar um pouquinho sobre essas perguntas que foram relacionadas aqui a produto, tá? E aí ele pode tratar dessa questão aqui. Deixa eu ver aqui algumas outras. Estou vendo que a gente está tendo várias perguntas. Lembrando também que as perguntas que eventualmente não forem respondidas, a gente vai responder, que não der tempo aqui para responder, a gente vai responder futuramente também. A gente vai analisando aqui também, caso a caso. Então, vamos lá aqui. Vamos lá. Se você quiser, Alessandra, já posso responder algumas perguntas aqui. Perfeito, Luciano. Perfeito. Então, fique à vontade. Precisando, estou aqui. Tá bom. Ok, vou aproveitar aqui a pergunta da Ana Paula, que diz, você já tem a política de comercialização definida? Quando teremos ela disponibilizada? Bom, o produto, por estar ainda em desenvolvimento, também está com a política de comercialização em andamento. A gente não tem essa definição ainda. Até aproveitando o gancho de uma outra pergunta, que é do André Toledo, né? Ainda não há prazo, os custos para a liberação? Sim, não temos prazo ainda, nem custo definido. Então, é um trabalho que está em andamento, a gente não quer passar nenhuma expectativa que possa vir a ser frustrada, né, posteriormente, porque é um trabalho que exige um certo esforço, um certo cuidado, e a gente quer concluir ele para poder depois passar prazos, passar valores, tá? Para todos os clientes. Tá? Por enquanto, a gente não tem essas respostas ainda. Então, logo o TOTS consiga, né, essas respostas, ela vai comunicar amplamente aí o mercado em relação a essa nova oferta, esse novo produto. Então, tem outras perguntas aqui referentes à precificação, né, quando teremos a precificação, ainda está em aberto, a gente não tem um prazo para passar. A Ana Paula também colocou aqui, temos o CRM DataSul interno junto com o nosso RP. Ele será integrado também? Bom, conforme eu mostrei ali, né, na lista, todos os módulos referentes à linha, né, de produto citada ali, que foi a linha DataSul, linha REM, linha Proteus, linha Logix, todos os módulos contemplados dentro dessas linhas estão sendo trabalhados para integrar com o TOTS Privacidade de Dados. Como são muitos módulos, né, a gente cita ali, né, que a linha está disponível, mas ainda tem um trabalho interno em andamento para contemplar todos os módulos. Se eu não me engano, o CRM está com um trabalho
para como dados pessoais estejam sendo enviadas para o módulos, também já está trabalhando. Fábio Cunha perguntou aqui, qual a diferença do on-premise e SaaS? Imagino que SaaS seja uma cobrança mensal do on-premise. Bom, aí dentro, Fábio, quando eu comentei ali, né, do on-premise e do SaaS, para citar que o TOTS Privacidade de Dados consegue integrar com essas duas categorias de produtos. O modelo de comercialização do TOTS Privacidade de Dados será estilo SaaS. Então, um software em nuvem, tem justamente particularidades que geralmente são, como você falou, né, cobrança mensal ou cobrança por um volume de utilização. O modelo ainda está sendo estudado, a gente não tem como dizer qual vai ser esse modelo, né, que vai ser utilizado. Tá? Mas o TOTS Privacidade de Dados será um software SaaS, e vai utilizar um modelo nessa linha, como tem sido utilizado aí com outras soluções SaaS da TOTS. Eu sei que algumas soluções, por exemplo, são baseadas em um volume de utilização. Deve ser algo assim que a gente deve fazer também para o TOTS Privacidade de Dados, mas não tem como te dar certeza nesse momento. O Edenilson perguntou, em qual plataforma de produto o TOTS Privacidade de Dados roda? Eu não sei se eu entendi a pergunta, plataforma de produto. Bom, o TOTS Privacidade de Dados, ele não está vinculado a nenhuma linha de produto TOTS. Não dá para dizer assim, ele é do Proteus, ele é do DataSul. A ideia dele é realmente estar integrado a todas as soluções da TOTS que tiverem capacidade, né, que puderem se integrar ao TOTS Privacidade de Dados. Né? Obviamente, né, eu poderia citar aqui a plataforma tecnológica no qual ele foi desenvolvido. Né? Entre as várias que a TOTS utiliza, são várias tecnologias, aí a tecnologia optada por desenvolver o TOTS Privacidade de Dados é Java, tem a parte, né, de interface usando ali os componentes da TOTS, o TOTS POI, né, que é uma plataforma de componentes, né, de web para desenvolvimento de interfaces. Mas a ideia, né, do produto, da solução, é ser agnóstico quanto à plataforma de produto. Então, vai se integrar com essas novas soluções da TOTS, que são SaaS, como as soluções on-premises, os RPs clássicos, que já fazem parte do portfólio da TOTS há muito tempo. Okay? Espero que eu tenha respondido de acordo com a pergunta. Tem uma outra pergunta aqui da Jaqueline. Existem duas opções para o RH DataSul, uma com Audit Trail e outra com solução TOTS Privacidade de Dados? Bom, Jaqueline, vamos dizer assim, que são complementares, então, as opções. O RH DataSul, né, utilizando o Audit Trail, tem um nível de funcionalidade, né, que ele consegue atender. E com privacidade de dados, a gente quer complementar, né, a essa possibilidade, mas no sentido de permitir que, né, o RH DataSul e outras linhas de produto convirjam, né, para a solução TOTS Privacidade de Dados. A solução, né, que a gente está apresentando aqui, ela visa ser justamente um concentrador de informações e também ajude, né, os controladores a ter uma otimização, né, nesse processo de atendimento às demandas do titular. Então, em resumos, eu diria que vão ser complementares. É possível, né, utilizar sem o TOTS Privacidade de Dados, mas com o TOTS Privacidade de Dados você tem
ganhos adicionais, né, principalmente em relação a otimizar essa gestão das solicitações dos titulares. Vou verificar aqui outras perguntas. Tem da Kátia Moura de Nicola. Tem o Audit Trail e log auditoria no DataSul habilitado. Essa ferramenta complementa as opções para disponibilização dos arquivos. Exatamente, na linha que eu acabei respondendo aqui em cima para a Jaqueline, vai ser um complemento ao que já tem disponível. Deixa eu verificar aqui. A Ana Paula pergunta, né, se vai ter um roadmap publicado para acompanhar o desenvolvimento. Ainda não. Né, é algo que a gente pode avaliar, né, de verificar como disponibilizar. Entendo que agora, né, com a informação dessa ferramenta, realmente aumente aí a curiosidade, né, para acompanhar o desenvolvimento e quando que ela estará disponível. Vamos estudar uma forma de fazer com que as informações cheguem, né, para vocês da melhor maneira possível. Está anotada aqui a pergunta e a sugestão. Então, aqui, as perguntas que eu tenho aqui na lista já encerraram. Então, devolvo a palavra aí ao Danilo, que iniciou, né, a apresentação. Então é isso. Então as perguntas foram comentadas, tá? Obrigado pela participação aí da equipe de produto e obrigado aos participantes que estiveram com a gente aqui. Como eu falei para você, qualquer dúvida a mais, tem um e-mail lá, evento.responde@totos.com.br. Estamos disponíveis lá para tirar dúvidas. Mais uma vez, o vídeo será disponibilizado em até 24 horas no nosso espaço de legislação. Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo dia, bom almoço. E na parte da tarde teremos um novo webinar, né, um novo evento sobre outra linha de produto. Caso vocês estejam disponíveis ou quiserem participar, só se inscrever dentro do nosso espaço. E é isso, gente. Então, tchau, tchau. Até a próxima. E muito obrigado.